Mateus, capítulo 5. Nós não daremos todo o capítulo hoje. Vamos dividir aí, né? Então hoje vamos ler do verso 1 até o verso, vou ler até o verso 12. E aí a gente vai falar, explanar sobre ele. Tem bastante coisa aqui para a gente ler. Peço a vocês que mantenham a Bíblia aberta, pesquisando aí, buscando textos dos profetas, que nós vamos estar trazendo esses textos para que vocês possam ver de onde que Yeshua tira o ensinamento dele. Vamos ler. Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Vendo, pois, as multidões, Yeshua subiu ao monte. Depois de se assentar, os talmidim se aproximaram dele. E ele começou a falar. Isto é o que lhes ensinou. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. Quão abençoados são os que pranteiam, ou os que choram, porque serão confortados, consolados. Quão abençoados são os pacíficos, ou os pacificadores, porque herdarão a terra. Quão abençoados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrada misericórdia. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça ou por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem e inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa no céu. Eles perseguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Se nós formos pegar o texto, tá, aqui, para que a gente tenha entendimento dele, a gente pega a partir do último verso do capítulo 4. Porque ele fala, ó, grandes multidões o seguiam, vindas da Galil, das 10 cidades, de Jerusalém, e Judá e de Ever HaYarden, ou de além do Jordão, né? Aí vem o verso 1 do capítulo 5, vendo as multidões. Olha, você vê que no verso anterior está falando de multidões, e aqui no início ele está falando de multidões, ou seja, Yeshua viu que tinha uma multidão seguindo ele, né? Então ele decidiu subir o monte, tá? Vamos lá, antes de entrar nas explicações aqui do versículo aqui, vamos pegar uma introdução aqui. Primeiro devemos entender que o capítulo 5 é apenas o início de um ensino que se prolongará até o início do capítulo 7, até o capítulo 7, na verdade, tá? Então, o capítulo 5 é o início, e ele vai se prolongar até o capítulo 7, tá? Então, ele começa e termina no capítulo 5, tá? Ele vai se prolongar. Lembrando ainda que quando o livro foi escrito, ele não tinha capítulos e versículos, então é apenas um sermão, é apenas um ensino. E falando da palavra sermão, né? É comumente aceito que Mateus reuniu os seus ensinos, né, os ensinos de Yeshua, em 5 sessões. Né? Esta, né, do chamado Sermão da Montanha, né, desse sermão, é a primeira e mais longa deles. Então ele é o maior, é a maior sessão. E aí eu digo chamado sermão porque Yeshua não deve ter preparado, né, este momento. Eu escrevi isso aqui de propósito. Ele não deve ter preparado este momento de ensino como eu faço. Como eu sento, preparo o meu estudo, preparo o material, leio e releio. Yeshua não deve ter feito isso, né? Ou como fazem os grandes pregadores, né? Sentando, lendo o texto, fazendo pesquisa, montando ao final assim um sermão. Yeshua não fez isso, né? Ele era um mestre da Galileia, ele era um mestre fariseu, ele era um rabino, ele conhecia os textos de cor e ele ia ensinar os textos do Taná. Então ele não precisava montar sermões, né? Então, mas é chamado de sermão por causa da tradução,
das coisas que vieram depois, né? Então, ele simplesmente procurou um lugar em que pudesse se sentar e ensinar a palavra do Eterno aos seus discípulos, os Talmidim. E aí vejam que no verso 1, né, no verso 1, mostra que ele era seguido por multidões, ou seja, muitas pessoas. Mas qual era o seu alvo imediato? Qual era o alvo de Yeshua? Né? Ou seja, para quem ele queria ensinar imediatamente? Ele queria ensinar para as multidões imediatamente? Não. Ele queria ensinar primeiro para os seus discípulos. Porque quem iria passar o ensinamento para as multidões? Os discípulos. Certo? Então o interesse de Yeshua não era que as multidões o seguissem de uma vez, né? Mas as multidões estavam seguindo. Mas estavam seguindo por quê? Porque queriam ver os milagres. Aí a gente volta. São os milagres que apontam que ele é o Messias ou é o que ele ensina? E muitas dessas vezes, dessas coisas que acontecem, está acontecendo hoje em dia. Muitas pessoas estão nas igrejas, estão seguindo as religiões por causa de situações. Não porque o Eterno é importante para elas. Não porque obedecer a palavra de Deus é importante para elas. Mas por causa de circunstâncias. Por causa de situações. E a mesma coisa estava acontecendo ali, né? Então a resposta é: e ele queria ensinar aos seus talmidim, né? Porém, estava sendo seguido por multidões, né? Mas muitos ali queriam apenas ver os milagres. Por isso, ele sobe o monte, né? Que tinha trilhas, né? Era um pouco difícil, não era tão fácil, não era como a gente vê o morro hoje tranquilo ali, né? Só uns matinhos e tal. Muitas trilhas ali naquela região. Se você for pesquisar montes por ali, você vai ver que tem muitas pedras, não é tão fácil. Não é como nos filmes que você vê aquela campina elevada, cheia de matinho, cheia de réu, as pessoas sentam ali, é tranquilo. Não, basta você ir no Israel com a Aline, você vai ver como que são os montes lá. Né? Nem todos são muito tranquilos para se sentar e ficar ali ouvindo a metade de um dia ou um dia inteiro ouvindo uma palestra de Yeshua, não. Né? Mas então, por que ele subiu o monte? Ele subiu o monte, né? Que lá em cima, ou determinado lugar, ele ia parar ali, os discípulos, que são a prioridade dele, ia sentar ao redor dele ali, ele ia começar a ensinar. Só que quem fosse ficando dali para baixo, ia poder ouvir o que ele estava ensinando. Então ele ia falar para os seus discípulos ali, né? E as outras pessoas iam também poder ouvir, certo? E aí vocês vão entender por que disso. Porque, por isso ele sobe um monte que tinha trilhas, e ao chegar em um lugar plano, conforme nós também vemos lá em Lucas capítulo 6, verso 17, né, ele para e se assenta com os talmidim ao redor. E a multidão vai se assentando por ali. Dali para baixo a multidão foi se assentando ali na relva, foi ficando por ali, né, perto das pedras, encostado em algum lugar, numa árvore, foram ficando por ali. Eles viram o mestre parando, o mestre parou, o povo foi parando por ali também. Tá? Ali na encosta do monte, Yeshua começou a ensinar os seus talmidim e os seguidores como eles deveriam viver. Isso que é importante vocês guardarem. Yeshua começou a ensinar como eles deveriam viver, né? Como fazer parte do reino de Deus. Porque afinal de contas é isso que ele começa a falar. É isso que ele vai começar a pronunciar. Veja que nós vimos a semana passada, né, que ele, quando começou a pregar, começou a pregar como o Yohanan, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus, tá? E aí, o manual da Sociedade Bíblica do Brasil, né, ele diz que não era uma simples lista de regras, essa bem-aventurança que nós acabamos de ler, uma relação de coisas, né? O manual da Sociedade Bíblica do Brasil diz que essa não é uma simples lista de regras, tá? Mas é toda a atitude
atitude que os discípulos deveriam passar a ter. Por isso que eu disse anteriormente, né, que seria como deveria ser viver para fazer parte do reino de Deus. Então, não são simples regras, assim como os mandamentos que foram dados no Sinai não são simples regras, não são simples decretos. São decretos de vida. São decretos de como se faz para viver de acordo com a vontade de Deus, né? E aí, os discípulos tinham que tomar essas atitudes, bem como a sua mentalidade deveria mudar, né? E isso serve para nós. Somos transformados, nossa mentalidade precisa mudar, a nossa vida precisa mudar, né? E isso acontece como? De fora para dentro? Não, de dentro para fora. Isso acontece de dentro para fora, né? O alvo deles, né, dos discípulos que estavam ouvindo aquele sermão ali, e também o nosso, né, deveria ser o quê? Deveria obedecer, ser transformado por esses ensinos, né? Colocar em prática a bondade típica do Eterno, que é expressa onde? Na Torá. Algumas pessoas olham para esse texto e não conseguem ver Torá, não conseguem ver o Tanar aqui. E eu vou mostrar para vocês que aqui nas bem-aventuranças tem o Tanar. Tá? Vamos lá. Ainda esse seu ensino, em todos os 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, pode ser visto profeticamente como o manifesto do rei. Olha isso, o manifesto do rei, tá? Principalmente essa parte inicial aqui, capítulo 5, verso 1 ao 16. Por que é o manifesto do reino? Porque aqui, começa a ser registrado como que os súditos desse reino precisam viver. Como que eles precisam agir. A gente, para viver na nossa vida, a gente precisa ter identidade, CPF, título de eleitor, né? Precisa ter um trabalho. Se você vai dirigir, você precisa ter habilitação. Então, começa a ter regras. Para o reino do Eterno, tem as regras. E as regras não foram criadas por Yeshua. Ele vai apenas mencioná-las e redimensioná-las, mostrando como elas são importantes e tinham sido cobertas por dogmas, cobertas por halahot. Os fariseus tinham cercado esses mandamentos, cercado essas palavras com tantas coisas que as pessoas estavam deixando de cumprir. Por isso que ele teve que sair iniciando um tipo de pregação: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que arrepender e converter? Porque as pessoas precisam fazer techuvá. As pessoas estavam precisando fazer techuvá, estavam precisando retornar, estavam precisando voltar para o caminho antigo, já na época de Yeshua. Tá? Então, nesses 5 capítulos, nesses 3 capítulos, podem ser vistos profeticamente como o manifesto do rei, principalmente os versos 1 a 16 do capítulo 5, no qual é revelado quem são os súditos do reino, quais são as suas verdades fundamentais e como se entra no reino. Já vê que você pega o verso 3 e fala: quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. Já está dizendo para entrar, como que é? Para fazer parte, né? E aí um detalhe interessante: o evangelista Lucas também registra esse mesmo sermão do monte, esse mesmo sermão aqui. Só que Mateus faz o registro com 107 versículos, né? Quando foi separado, você vê a extensão do evangelho de Mateus em relação a isso, 107 versículos. Em Lucas tem apenas 30 versículos. Então Lucas deu uma boa resumida no Sermão do Monte. Por quê? Os autores vão diferenciar da visão. Mateus era sistemático, ele queria mostrar tudo que ele podia a respeito de que ele era o Messias. Por isso que ele dá ênfase tanto
nos textos aqui apontando, trazendo o cerne para que as pessoas pudessem olhar e ver o espelho do Taná, ver o espelho na Torá. Já Lucas, né, não tinha tanto essa preocupação. Ele estava escrevendo para um grego. O grego não ia saber sobre o Taná, sobre a Torá. Embora esse grego estivesse voltado para o povo de Israel, estivesse unido ali, né, ele não ia saber tudo aquilo ali, a parte profética ele não ia saber. Então Lucas ele vai por outro foco. Por isso a diferença, tá? Então vamos lá. Então quais são as características dos súditos desse reino, né? Seu caráter e sua influência. E isso é importante. O súdito desse reino tem que ter caráter e tem que ter influência. E não é à toa que a gente falou na Havdalah agora, a gente falou sobre ser a vida, ser o pão que leva a vida para as pessoas, ser a especiaria, ser o bom perfume do Messias, ser a luz do mundo. A gente falou isso na Havdalah, né? Então, duas características: caráter e influência. O caráter e influência são intimamente ligados. Veja isso. Eles estão intimamente ligados. Por quê? Porque a influência não pode ser melhor do que o seu caráter. Você não pode ser tão influente e não ter caráter. Não demonstrar o caráter divino na sua vida. Ou seja, não demonstrar a prática da Torá. O que muitas vezes acontece. As pessoas têm muita influência, são muito boas, a aparência é muito boa, mas a prática não aparece. A prática não aparece, né? Ou seja, o que somos é sempre mais importante do que o que fazemos. As pessoas são muito ligadas no fazer, no mostrar, mas o que somos é sempre mais importante. Porque o que somos mostra aquilo que fazemos. Ou seja, a nossa obra vai ser gerada de acordo com o que temos por dentro. O que somos é sempre mais importante do que o que fazemos. Ou seja, o Eterno já me transformou, o Eterno já entrou na minha vida, já fez uma transformação na minha vida. Então, a partir de agora, de dentro para fora, essa transformação começa a multiplicar e a crescer. E quando é que vai ser o final disso? Quando eu ressuscitar. Quando eu ressuscitar, que eu vou ressuscitar com um corpo glorioso. Toda essa glória começa a vir de dentro para fora. A cada mandamento que eu obedeço, eu recebo um pouco de glória. A cada Shabat que eu cumpro, eu recebo um pouco de glória. A cada festa que eu celebro, eu cumpro um pouco de glória. A cada coisa que eu vou fazendo para o Eterno, eu vou recebendo um pouco de glória. Essa glória vai vindo de dentro para fora. As minhas práticas vão mudando, a minha vida vai mudando, tudo vai mudando. E eu não preciso falar, olha, eu sou assim, porque as pessoas vão ver que você é assim. Porque a sua prática vai demonstrar isso. A prática vai demonstrar isso. Certo? Então vamos lá. As características daqueles que podem ser súditos do reino. Então, ele vai trazer agora, dentro do sermão, né, cada uma das características. Humildade, simpatia, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, tranquilidade, lealdade. Essas são as características, certo? Lá no meu canal tem 2 vídeos onde eu explico um pouco sobre o tema, né? Essa palavra bem-aventurado, nós vamos começar a falar sobre ela agora, né? Ou felizes. O vídeo do Salmo 119, seção Aleph, o primeiro vídeo do Salmo 119, eu dou uma boa explicação ali sobre essa questão de bem-aventurado e alguns contextos do Taná sobre ele, né? E também um vídeo sobre pobre de espírito, que é sobre esse verso 3 do capítulo 5 de Mateus, em que eu falo também ali sobre esse verso, sobre o que é pobre de espírito, o que é ser bem-aventurado, dou um pouco de entendimento ali sobre isso aí, tá?
Bem-aventurado, essa palavra ela se repete nesse capítulo por 9 vezes. Tá? Ela se repete por 9 vezes e indica mais, muito mais, que apenas felicidade momentânea. Ela indica utilidade, ela indica prestabilidade, tá? Ela indica ser bem-sucedido. Podemos tomar a palavra bem-aventurança como uma progressão ou uma elevação de uma pessoa em direção ao centro da vontade do Eterno. É por isso que a glorificação começa de dentro para fora. Você vai elevando a cada mandamento que você cumpre, você vai crescendo, você vai melhorando, você vai elevando, você vai progredindo a cada vez, a cada mandamento, a cada cumprimento. A gente vai elevando, certo? Então vamos lá. Vamos ao estudo do texto, dos versos agora, tá? E aí precisamos nos perguntar o seguinte: quais fontes Yeshua tomou para as suas declarações? De onde ele tira: quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles? Ele tirou isso da cabeça dele? Será que ele inventou isso na hora porque ele era Yeshua? Aí ele inventou aquilo ali na hora? Não, né? Sabemos que ele usou o que ele tinha na época, o Taná, Torá, Neviim, Ketuvim, né? Lei, profetas, escritos. Era o que ele tinha, né? E também ele usou fontes, outras fontes, como por exemplo a Torá oral, né? O Talmud, né? Então vejamos. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, tá? Pra gente poder pegar os versos. Vamos lá. Verso 3, né? Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino do céu é deles. De onde veio a fonte para essa declaração de Yeshua? Abram aí Salmo 41, versos 1 e 2. Então o texto diz o seguinte, olha: bem-aventurado, ou como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor, o Eterno, o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. E aí talvez você se pergunte assim, mas qual a relação que tem essa declaração de Salmo com bem-aventurados os pobres em espírito? Aqui Yeshua está falando que é bem-aventurado quem é pobre em espírito, que deles é o reino do céu. E aqui no Salmo está falando sobre é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Por quê? O que está acontecendo aqui nessa declaração de Yeshua? Yeshua aqui está mostrando a preocupação do Eterno com o pobre de espírito. O Eterno se preocupa e por isso Yeshua está mostrando que ele segue o padrão do Eterno. Ele segue o padrão do Eterno, ele segue o padrão de Hashem, ao demonstrar a mesma preocupação. Por isso o salmista falou aquilo, tá? E aí, uma outra fonte. Abram lá em Isaías 57, verso 15. Diz: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Olha o pobre de espírito aqui. E o Eterno dizendo que habita com ele. O Eterno dizendo que habita com ele. Certo? Outro texto. Isaías capítulo 11, verso 3 e 4. Olha o que ele está falando. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres,
com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. Aqui está falando, é uma alusão profeticamente ao reino do Messias e como será o seu governo em relação aos pobres de espírito. Yeshua está dando aqui o parecer de como é o caráter daquele que quer entrar no reino de Deus. Ele precisa ser pobre de espírito. E o Tanar vai mostrar para nós, está mostrando para nós aqui, que ele é cuidado pelo Eterno, que ele vai participar do reino do Eterno, certo? Também, abram lá em Salmo 34, versos 18 e 19. Diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Então, esses textos do Tanar são os textos de onde Yeshua tira o ensino para dizer quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. Ele não inventou isso na hora, certo? Existia ensino no Tanar sobre isso, ok? E sobre esse verso 3, se você pegar lá o vídeo que eu ensino sobre ele, você ainda vai ter um pouco mais de entendimento. Verso 4. Quão abençoados os que pranteiam, porque serão confortados. Ou seja, os que choram, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão confortados ou consolados. Vamos lá. Quais referências, qual a base Yeshua usou para falar sobre isso? Abram lá. Isaías capítulo 61, verso 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Em algumas versões, todos os que choram. Então a gente vê que ele está mostrando o reino do Messias, né? E os que choram serão consolados no reino. Os que choram hoje, os que são perseguidos hoje, né, ou até mesmo no futuro, serão consolados no reino do Messias. E ele está apontando para isso. Outro texto, Isaías 66, verso 13. Isaías 66, 13 diz: assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei em Jerusalém, vocês serão consolados. Está falando que vocês serão consolados no céu? Não. Vocês serão consolados nas nuvens? Não. Vocês serão consolados em Jerusalém. É o que o texto está dizendo. É o que o texto está dizendo, né? Então vemos aqui o reinado do Messias. O Eterno vai fazer isso através do Messias, né? Como um momento de consolação de todos os que sofreram por amor ao Eterno. E ainda tem um último versículo lá em Isaías, capítulo 51, verso 3. Diz: com certeza o Senhor, o Eterno, consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Eterno. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e o som de canções. Consolo. Daqui, desses versos, Yeshua tira o contexto para dizer: quão abençoados são os que pranteiam, porque serão consolados. Yeshua também tinha comentários similares ao ensino, ao Midrash, tirado desses versos, tá? Ele tinha comentários aí na tradição oral, né? O que foi tornado, algumas partes tornaram um Talmud hoje, né? Como nos dois exemplos a seguir. Eu vou dar dois textos para vocês, né?
Um de Babá Metzias, número 59, que diz: as lágrimas de uma alma aflita penetram sem obstáculo ao trono de Deus. Esse é um ensino que vem do Talmud, né? Outro, Berahot 30, diz: as lágrimas são o auxiliar mais eficaz e a condição mais necessária de toda oração. Consolação. Yeshua está demonstrando que ele tira do contexto judaico o ensino que ele está dando lá naquele monte. Vamos lá. Verso 5. Quão abençoados os pacíficos ou os pacificadores, porque herdarão a terra. Né? Quais textos? Qual a referência que Yeshua usou? Salmo 37, verso 11. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Nos foi ensinado que era céu. Mas o próprio verso que Yeshua está fazendo é um midrash. Yeshua está repetindo literalmente um texto dos Salmos. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. O texto de Salmos fala: mas os humildes herdarão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Aqui é um midrash simples e claro. Só que Yeshua ainda usou outros contextos. Vamos lá, Salmo 25, 12 e 13. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Herdarão a terra. Cadê céu? Nesse contexto de herdar. Onde que está céu? Não tem céu. As pessoas estão vivendo, estão buscando, estão esperando, estão guardando a sua esperança numa coisa que não existe, numa coisa que foi inventada pela teologia. Vamos lá, Isaías capítulo 60, verso 21. Ainda um outro texto ao qual Yeshua busca para trazer. Então, todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. E aqui o contexto profético aponta tanto para Yeshua quanto para Israel, ou para os seguidores do Eterno, para os fiéis. Certo? E ainda você encontra algo parecido no tratado de Pirkei Avot. Também vai encontrar algo parecido com o que está aqui em Isaías 60, verso 21. Ele começa o tratado de Pirkei Avot com esse verso e o autor faz uns comentários sobre isso. Pirkei Avot é a ética dos pais. Tá? Então você vê que está vindo desde lá de trás. Tanto de dentro do judaísmo como religião, que tira dos ensinos, dos midrashim, tá? Dos rabinos, tanto posterior a ele, ao que ele aprendeu. Então ele usa coisas que ele aprendeu no rabinato farisaico. Afinal de contas ele teve que aprender, não teve? Teve que aprender, ele não nasceu sabendo, né? Então ele vai usar no ministério dele aquilo que ele aprendeu. Então ele usa o Taná e ele usa os midrashim. Normalmente, assim como nós fazemos hoje. Certo? Vamos lá. Então, esses são os versos que dão amparo ao que Yeshua falou sobre bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Agora vamos para o verso 6. Quão abençoados ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E aí, justiça aqui. Qual o contexto de justiça? Os que têm fome e sede da Torá, da prática da Torá, de ver a Torá sendo obedecida, sendo cumprida. E todos nós vemos como que o governo é injusto, como que as nações são injustas, como que as pessoas são injustas. E aí nós temos fome e sede de justiça, de ver a prática correta da Torá, de ver os mandamentos do Eterno sendo cumpridos.
Tá? E aí qual o texto que Yeshua usa, né? Qual o contexto para isso? Salmo 42, verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Só pode desejar Deus quem quer os seus mandamentos, quem quer a sua lei, quem quer a prática da justiça. Isaías 32, verso 17. Como é que um texto se juntando com o outro vai formando o pensamento de Yeshua? Olha, o fruto da justiça será paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O fruto da justiça é shalom, ou seja, o fruto de uma vida obediente é shalom. E todos vocês sabem que shalom não é só paz. São 7 bênçãos incrustadas na mesma palavra. Torá agora, Deuteronômio 16, 20, ou seja, Devarim 16, 20. Eu vou ler a partir do verso 19, para ficar melhor. Deuteronômio 16, a partir do verso 19, diz: não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Olha a terra de novo aí. Porque você levantou a mão e aceitou a Jesus? JC? Porque você foi lá na frente? Não. Você recebe posse da terra porque você pratica a justiça. Porque você cumpre os mandamentos. Prática da justiça é igual prática de mandamentos. Outro contexto que Yeshua usa para tirar, para absorver esse ensino. Provérbios 21, 21. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O que é mais claro do que isso? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. E ainda Provérbios 15, verso 9. E esse é duro. Esse é forte. O Eterno detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Ah, mas eu estou fazendo isso é para o bem. Eu vou ajudar. Está escrito? Não. É mandamento? Não. Está descumprindo o mandamento? Tá. O Eterno detesta o caminho dos ímpios. E o que é ímpio? Ímpio é igual pecador? Não. Ímpio é aquele que não tem o mandamento do Eterno como seu guia. Ímpio é a mesma palavra do grego anomos, ou seja, sem lei. Sem lei não é porque ele meramente não obedece, que quem não obedece é pecador. Sem lei é porque ele não tem o anomos. O a significa sem, ou seja, ele não considera a lei de Deus como nada. Por isso que ele está falando aqui. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Ou seja, ama quem procura a Torá, quem procura obedecer, por mais que tropece, por mais que de vez em quando dê uma resvalada. Mas o Eterno ama quem busca a justiça. Olha a diferença de quem busca a justiça para quem é anomos, para quem é iníquo, para quem pratica iniquidade. Olha a diferença. E aí esses serão satisfeitos. É o caso dos nossos irmãos, de onde nós viemos, do cristianismo. Eles estão lá, permissão do Eterno. Estão lá no engano, estão lá, mas eles têm Yeshua. Eles conhecem a lei, mesmo que não cumpram, mas conhecem. E têm a Bíblia como autoridade sobre a vida deles. Então eles não estão de todo perdidos, eles estão no engano.
Eles estão no erro, no pecado, na transgressão, mas eles não são iníquos. Eles não são iníquos. O que está faltando é o conhecimento no lugar certo, do jeito certo. E aí cabe a nós levar. Cabe a nós ser essa luz, essa lanterna. Certo? Agora, próximo verso. Verso 7. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, ou, nas versões, com bem-aventurados misericordiosos. Por quê? Porque lhes será demonstrada misericórdia. Se eu tenho misericórdia, receberei misericórdia. Olha o parâmetro do reino. Ah, mas eu vivo tropeçando. Sou misericordioso. Busco, tenho fome de justiça. Eu choro. Eu sou pobre de espírito. Receberei misericórdia. Quais textos que Yeshua utiliza como amparo, como base? Salmo 41, verso 1 a 3. Vamos lá? Veja, bem-aventurado é aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempo de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e de doença o restaurará. E da doença o restaurará. Então, olha a misericórdia expressa nesses 3 versos. Para quem exerce misericórdia. Para quem estende a mão. Para quem é perdoador. Se eu sou duro em perdoar, eu tenho que começar a me preocupar. Se eu tenho dificuldade de ajudar, eu tenho que começar a me preocupar. Se eu tenho alguma dificuldade de exercer misericórdia, eu preciso começar a me preocupar. E veja que o contexto que Yeshua está trazendo para nós aqui é que são bem-aventurados os que procuram, os que demonstram misericórdia. Eu demonstro, eu procuro misericórdia. Então eu vou alcançar misericórdia. Se eu não procurar, se eu não buscar, se eu não oferecer misericórdia, se eu não oferecer a minha vida para ajudar outros, para estender a mão, eu estou me negando. E se eu me nego, eu não vou alcançar misericórdia. E isso é muito perigoso. Eu tenho que dedicar a minha vida para reflexão. Eu tenho que dedicar a minha vida, como é por isso que a gente fala, eu falei aqui, ó, que nós sejamos luz para levar para as pessoas. É por isso que eu falei que nós sejamos o bom perfume do Messias. Deus me colocou nessa terra para eu ser instrumento para as pessoas. Se eu tenho uma tesoura e eu não uso a tesoura para cortar, seja cabelo, seja papel, seja plástico, eu uso ela para ficar enfeitando um lugar, aquela ferramenta está inutilizada. Se eu sou a ferramenta e eu inutilizo a ferramenta do Eterno, a minha kavaná, a hora que eu falei sobre a kavaná, a minha intenção, ela pode ser julgada pelo Eterno como aquele que não queria exercer misericórdia pelas pessoas. Se eu quero alcançar misericórdia, eu tenho que exercer misericórdia. Se eu quero entrar no reino, eu tenho que levar pessoas para o reino. Porque senão eu posso, ao ressuscitar, não estar no reino. Por isso que Yeshua pega esse texto e ele fala isso. Ele vai tirar de Salmo 41, verso 1 a 3. Como é bem-aventurado, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, pelo necessitado, pelo aflito. O Senhor o livra em tempos de... Olha só, o Senhor o livra em tempos de adversidade. Quando a coisa não está dando certo, quando os pensamentos estão vindo, pensamentos ruins, o Senhor o livra, né? Verso 2, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Se é vontade do Eterno preservar a vida, por que vai querer tirar? Olha isso que ele está falando. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus
inimigos. Ainda que soframos agora, mas dediquemos a nossa vida, mesmo em sofrimento, a Deus agora, para que quando ressuscitarmos, tenhamos o quê? Sustento, alento, liberação, cura de enfermidade e restauração. Eu fiz questão de trazer, de buscar, né, de sentar e buscar essas referências no Taná, né, buscar o judaísmo de Yeshua, a prática de justiça dele, para que vocês pudessem ver, entender, né, como que é o nosso caminho. Não é meramente mudar a religião, a mudar a forma. Não, é você olhar o contexto com os olhos corretos. Você vê a sua vida com o olhar correto. Como que é a minha vida? Se eu estou fazendo techuvá, eu estou retornando para o eterno. Se eu estou retornando para o eterno, eu tenho que ter vida, eu tenho que ter disposição, eu tenho que levar a palavra, eu tenho que ser luz para as pessoas, eu tenho que fazer a diferença. Eu preciso ser diferente. Baruch Hashem, que nós estamos estudando isso aqui, que isso está vindo à tona, para que a gente possa falar, que a gente possa botar isso para fora, que a gente possa meditar sobre isso e ver que Yeshua estava falando sobre algo que é tão contemporâneo, tão atual. Tanta coisa está acontecendo. Imagina quantas pessoas poderiam estar vendo esse ensinamento, tendo esse entendimento aqui e visualizando a verdade. Verso 8. Tá? Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Olha isso. Quão abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse texto tem muita ligação com o anterior. Puro de coração e misericordioso. Olha isso. Qual o contexto Yeshua pega? Salmo 24, verso 3 a 5. Olha que sério isso. Olha que sério isso. Quem poderá subir o monte do Senhor? Olha isso. Olha como é que tem ligação com o misericordioso. Olha como é que tem ligação com a nossa kavaná, a nossa intenção do coração. Olha o que ele fala. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Olha isso. O que é mãos limpas? O que é mãos limpas? Mãos aponta profeticamente para quê? Para obras. Mãos limpas, obras limpas, obras de justiça. Certo? Ou seja, prática de agrado do Eterno. Qual outro texto que Yeshua usa? Salmo 73, verso 1, de onde Yeshua tira, extrai, né? Extrai para falar sobre quão abençoados os puros de coração, porque eles verão a Deus. 73, 1, que diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Isso aqui é um midrash lindo. Alguém sabe que salmo é esse? Salmo 73? Esse salmo é o salmo de Asaf. Asaf fala isso aqui, ele começa a falar assim que verdadeiramente Deus é bom para Israel, para com os puros de coração. Aí ele fala, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, quase não aguentei. Olha o que ele fala. Por pouco não escorreguei. E ele começa a descrever a queda dele, começa a descrever as mazelas. Os historiadores vão falar sobre esse salmo aqui, dizendo que Asaf via, por ser sacerdote, por ser levita, né, ele via todo mundo bem, ele via todo mundo prosperando, e ele dependia da ajuda dos outros, ele dependia do que vinha dos outros. Então ele não tinha uma boa casa, ele não tinha boa comida, porque ele dependia do que vinha dos outros, das ofertas, certo? Então ele fala isso aqui.
Aí quando chega no final do Salmo, como é que isso é um midrash? No final ele fala, verso 17, ele vem falando sobre todas as desgraças. Ele tinha muitos motivos para não querer continuar. Aí no verso 17 ele fala, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Isso é um midrash. Yeshua está falando isso aqui, não é à toa. Com abençoados os puros de coração, porque verão a Deus. E ele fala isso lá no verso 1, e quando chega aqui ele fala, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Ou seja, é tudo muito bom, é tudo muito bonito, mas desliza. É tudo, tá em paz lá, tá tranquilo, que legal. Poxa, eu queria ter aquela paz que ele tem, mas ele não tem Deus. Escorre pelas mãos. É uma falsa paz. É o que o salmista está falando aqui. Ele fala, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Eterno, tu os farás desaparecer. Quando o Eterno fizer o Yeshua retornar para iniciar o reino, os ímpios, os que têm vida fácil, os que está tudo bem hoje, não existirão. Eles não estarão no reino. Olha isso. Ele continua. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, isso é Asaf falando, tá? Agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Olha isso. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustentes. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu, senão a ti? Olha aquele louvor. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Verso 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Com abençoados os puros de coração. Deus é bom verdadeiramente para com Israel e para os puros de coração. Então daqui, Yeshua tirou sobre esse verso. Certo? E aí, penúltimo. Os pacificadores, né? Com abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Com abençoados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. De onde Yeshua tira isso? Isaías 57:19. Criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel, paz aos que longe e aos de perto, aos de longe e aos de perto, diz o Eterno. Quanto a ele, eu o curarei. Olha só, shalom, shalom, os que levam shalom, shalom. Criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Está falando isso aqui de quem? O Eterno fazendo isso aos que choram. O Eterno traz shalom, shalom aos que choram. Né? Por isso que ele fala, paz, paz, shalom, shalom. Aos de longe e aos de perto, diz o Eterno. Quanto a ele, eu o curarei. Qual outro texto? Vamos para a Torá de novo. Levítico 19, Vaikra 19, verso 2. O que isso tem a ver? Os pacificadores. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu, o Eterno, o Deus de vocês, sou santo. O que ele quer? Que nós o imitemos.
Ou seja, promover a paz, ser santo, ser separado, não ser igual aos outros, não agir como os outros, não viver como os outros, não pensar como os outros. Ser santo. Ser santo não é não falar com ninguém. Ser santo não é achar que é melhor do que ninguém. Ser santo é ser separado. É ser notavelmente uma pessoa de Deus. E por último, bem-aventurados os perseguidos, ou os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. De onde Yeshua tira isso? Isaías 50, versos 6 e 7. Olha o que diz. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida, porque o Eterno Soberano me ajuda. Não serei constrangido, por isso eu me opus firmemente como pederneira e sei que não serei envergonhado. Esse é um apontamento profético para Yeshua, mas também para nós, para os seguidores. Está escrito em algum lugar que os que seguem a Deus vão viver sempre de forma muito tranquila? Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Temos que ter bom ânimo. Temos que renovar nossas forças no Senhor, né? Esse verso, ele aponta para o Messias, para os seguidores. Tem também na tradição oral, né? Encontramos lá, Vaikra Rabá, o seguinte. Vaikra Rabá 27, tá? Fala o seguinte. Deus se coloca ao lado dos perseguidos, mas somente nos casos em que os perseguidos e perseguidores são iguais a justos e ímpios? Isso é uma pergunta. Deus se coloca ao lado dos perseguidos, mas somente nos casos em que os perseguidores e perseguidos são iguais a justos e ímpios? Não. Mesmo que o perseguidor fosse um justo e o perseguido um ímpio, reparem essa antítese. Deus estaria do lado do último, ou seja, Deus estaria do lado do perseguido, mesmo ele sendo ímpio. Ou seja, Deus está sempre do lado do perseguido. Isso é sério. Quem está perseguindo pode ser um justo, mas o Eterno não vai ficar a favor do justo porque ele é justo. Ele vai ficar a favor de quem está sendo perseguido. Então isso é sério. Isso aqui é sério. A pessoa que se diz crente e começa a perseguir o outro, Deus vai ficar a favor do perseguido. Se eu tenho autoridade e eu persigo alguém, mesmo eu tendo autoridade, Deus vai ficar a favor do perseguido. Isso é sério. Isso vem da tradição oral. Vaikra Rabá 27. E tem contexto bíblico para isso. Ou seja, o Eterno estará sempre ao lado do perseguido. Amém? Sobre o reino do céu, como tudo é profético, estão vendo como é que tudo que a gente está falando aqui é profético? O reino do céu, né? Está fundamentado aonde? Yeshua fala reino do céu, reino de Deus. Onde está fundamentado isso? Daniel, capítulo 2, para a gente finalizar. Capítulo 2, verso 44, sobre o reino do céu. Diz: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Veja que nesse verso está falando Deus dos céus que estabelecerá um reino. Por isso é o reino dos céus, ou o reino
de Deus. Ou melhor, o reino do Deus dos céus. Está vendo de onde Yeshua está tirando isso? Não está dizendo sobre céu, que o reino vai ser no céu. Não, que o reino vem do céu. Certo? E, por último, Daniel 7,14 diz: a ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Está falando do eterno e do reino que ele vai implantar através de seu enviado, de seu ungido, de seu Messias. Amém?